caso extremo, como vocês podem perceber, em que você tinha abuso total do empregador. Cortar cabelo, controlar ciclo menstrual, fazer rodízio de gravidez. Isso é o caso absurdo. Mas isso não significa que vocês não possam disciplinar o empregado. Não só podem, como devem. Na semana passada eu fiz uma reunião com uma empresa e eu fiquei chocada. Ela criou um adicional pela pessoa ser assídua, pelo trabalhador cumprir o que ele deveria cumprir normalmente, que é chegar no horário, cumprir o horário dele, fazer as tarefas que lhe são dadas. Então ela criou uma adicional. Em vez dela aplicar uma sanção disciplinar, que é o que ela deveria ter feito, ela criou um adicional. Então esse é um exemplo de onde você, de fato, você tem poder total para dar uma sanção. E não foi feito. Aqui já é esse vídeo que eu apresentei, é o outro lado da conta. Foi um caso no setor de telemarketing, mas pode ser em qualquer outro setor, inclusive TI. Claro, TI é um setor bonzinho, né? A gente sabe, não tem essas práticas, não acontece esse tipo de coisa, enfim. Mas é para mostrar o que vocês não podem fazer. Ainda que vocês acham que vai ter mais produção, que vocês vão atingir meta, isso não pode. Isso é dano moral, isso é abuso de poder. Mas aí aquelas situações em que o empregado falta injustificada, é claro, chega atrasado, não cumpre as tarefas dele, é insubordinado, tudo isso enseja aplicação de sanções. E, gente, aplique. Porque se você não aplica, você cria um ato ruim na sua empresa. Você cria um exemplo ruim para todos os outros empregados. Não estou dizendo que vocês vão transformar o ambiente de trabalho num ambiente extremamente rígido. Não é isso. Até porque o empregado, quando ele está num ambiente muito hostil, muito rígido, ele acaba não produzindo tanto. Isso daí, você tem várias pesquisas comprovando isso. Mas não significa que ele não tem que cumprir o que ele foi contratado. Agora, dependendo da falta cometida por ele, se essa falta não é tão grave, a jurisprudência e a doutrina, elas entendem que tem que haver uma gradação de atos disciplinares. E essa gradação, ela até te serve numa eventual dispensa por justa causa, se o empregado entrar com ação trabalhista, pleiteando que essa justa causa seja convertida sem justa causa, você tem como provar que houve de fato um ato disciplinar, que você tentou reverter isso através de sanções disciplinares menores. Então, a primeira coisa, que é mais leve, a mais branda, então você vê que a seta ela tá para cima. Você começa daqui e vem subindo. A advertência verbal. Chegar, você virar para o teu empregado e você deixar claro para ele que aquilo não está de acordo com as práticas da empresa e com que ele foi contratado. Persistiu no erro, advertência por escrito. Não quero assinar, até porque ele não vai querer assinar uma advertência, ele vai querer se recusar a assinar. 2 testemunhas, chama outros 2 empregados e assina ali. Pronto, já resolveu. Sim. Desculpa, tem uma quantidade de aplicação dessa advertência por escrito, tipo 1, 2 até a suspensão? Não tem uma quantidade, a lei ela não fala. Isso aqui é um entendimento dos tribunais e do TST e da própria doutrina. Então, geralmente, o que é bom você fazer é o seguinte: se você vai aplicar um só de cada um, esse aqui efetivamente é um só, mas daqui para baixo, se você vai aplicar um só, é um só para todos os empregados. Você não pode agir de uma maneira com o empregado e de outra maneira com o outro, porque você tem uma feição maior. Isonomia. Você tem que tratar com isonomia. Mesmo o tratamento que você der para um, você dá para o outro. Isso aqui pode ser regulado num regulamento interno da empresa. Você pode colocar que no cometimento de atos indisciplinares, enfim, subordinação, você colocar, vai ser aplicado 1, 2, aí depois persistindo no erro, uma suspensão. Você pode regular isso. Um regulamento, uma norma interna da empresa. O que se pede é, façam essa gradação. Isso aqui, na verdade, você está aplicando, você não só está fazendo uma gradação, mostrando a sua boa vontade, apesar de estar disciplinando o empregado,
você está indo da parte mais branda para a parte mais ofensiva, enfim, a parte mais pior, e você está criando meios de prova. Isso aqui vai ser prova. A verbal só se for na frente de outros empregados. Mas isso aqui vai ser prova, isso aqui vai ser prova. Tudo isso aqui você junta depois numa eventual ação trabalhista aqui do empregado e ficou inconformado. Não, eu acho que não houve, eu acho que não foi o motivo para justa causa. Por exemplo, olha aqui. Eu tentei fazer de tudo. Eu apliquei isso, ele continuou no erro. Eu apliquei isso, ele continuou no erro. Eu apliquei isso, ele continuou no erro. Foi. Esses elementos que você está citando são informações que o E-Social pede como informações tempestivas justamente para caracterizar um motivo. Você fala, as informações têm que ser jogadas no E-Social. Pois é. É bom, o E-Social vai ajudar nisso. Você criar um meio de prova do próprio governo. Vai até ajudar a empresa nisso. Existe algum período de tempo até chegar a essa justa causa? Não existe um período de tempo. Hoje ou amanhã, você pode. Faltou hoje. Falta injustificado. Ou chegou atrasado. Você dá advertência. Amanhã de novo. Ela é por escrito. Exatamente. Gente, isso aqui não é uma recomendação, um entendimento da jurisprudência. Não está na lei. Está na lei que você pode dar advertência, suspensão e justa causa, mas não está na lei que você tem que fazer essa gradação. Isso é aconselhado pelo tribunal. Porque o que o tribunal entende? E eu digo Tribunal Regional do Rio de Janeiro e o TST e todos os outros tribunais espalhados pelo Brasil. Se a falta não foi tão grave, faltou uma vez, chegou um dia, 2 dias atrasados, você já deu direto à justa causa, você aplicou uma sanção muito alta por uma falta que não é tão alta assim. Então ela vai virar uma justa causa quando ela vira uma repetição. Aí ela está se tornando grave. Ele está repetindo. Você está dando um ato disciplinar e ele continua. Ele está avisando, olha, vou te dar uma suspensão, vou te dar uma advertência, o cara está continuando. Aqui, você não tem, o empregado não sofre prejuízo. Mas aqui já sofre prejuízo. Então, suspendeu o empregado por um dia, ele já não vai ter aquele dia de trabalho, ele já não vai ter o vale refeição naquele dia, você pode descontar, o vale transporte e descanso semanal remunerado. Que dói no bolso. Claro, tem empresas que têm uma flexibilidade em horário. Não, poxa, o horário de 9 às 18, mas ele chegou às 10, mas ele vai ficar até às 19. Ele compensou. Claro que existe isso, gente. Eu não estou dizendo aqui para vocês criar um ambiente militar dentro da empresa de vocês. Mas se vocês têm a oportunidade de, no ato de uma infração pelo empregado, de aplicar uma sanção, aplique. Faça gradativamente, mas aplique. Para você criar um mínimo de ordem. Ainda que você tenha um ambiente confortável de trabalho, mas tem que ter um mínimo de ordem. Ok? Vamos passar. Qual o limite da suspensão? O 474 dá pra gente. O que o 474 diz? Que se você der uma suspensão por mais de 30 dias, você subentende que é uma rescisão injusta do contrato. Você, empregador, rescindiu injustamente o contrato de trabalho. Isso fica a favor do empregado. Então, o limite de suspensão, limite de dias, é 30 dias. Ok? Aliás, inclusive, sim. Não, chegar lá. Inclusive, tem súmula do TST, aí a gente vai olhar pelo lado do empregado. A gente está olhando pelo lado do empregador. Mas tem súmula do TST que entende que se o empregado faltar por mais de 30 dias direto, sumiu, é abandono de emprego. Então você vê que eles usam critérios parecidos, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado. Vamos lá? Bom, a gente vai passar agora para esse terceiro tópico. Esse terceiro tópico, ao contrário do de cima, ele é bem extensozinho. Gente, quando for 12h30, a gente vai fazer a pausa, 1 hora para almoço, porque ninguém de ferro. Entendeu? Então, fiquem tranquilos. Vamos lá, pode passar. Vamos lá, vamos falar sobre as jornadas de trabalho. A gente tem a regra geral, como eu falei para vocês, a gente sempre tem a regra geral prevista na Constituição, na CLT, na Lei Esparça,
Justiça e depois você tem a convenção coletiva da categoria. Mas dentro da regra geral, que é a legislação trabalhista, incluindo a Constituição Federal, você tem uma regra geral e as exceções dela. Qual é hoje a regra geral que não se aplica à empresa de vocês? Jornada de 8 horas diárias e 44 semanal. Mas vocês, a convenção coletiva da categoria estipula 8 diárias, mas 40 semanal. E o que tem de empresa fazendo 44 não é pouca coisa. Ah, mas eu não conhecia! Não adianta alegar desconhecimento da norma. Você não se isenta de cumprir a norma, seja uma norma de uma convenção, de uma lei, enfim, não importa. Por desconhecimento. Você tem que cumprir, ponto. Está fazendo 44, aquelas 4 a mais, vai ser jornada extra. Então vamos lá, regra geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Vamos ver as exceções. Primeiro, os trabalhos ininterruptos de revezamento, são 6 horas diárias. Segunda exceção, estava ali no vídeo, pessoal de telemarketing, call center, e aí eu botei aqui help desk, que aí já afeta um pouco vocês. O que acontece? A norma regulamentadora número 17 do MTE, que traz essa jornada menor para o pessoal de telemarketing, call center, ela não fala expressamente em helpdesk, mas ela tem uma definição do que seria um teleatendimento. Essa definição, se vocês pegarem a definição que eu não coloquei, mas se vocês pegarem a definição do que é um teleatendimento, vocês vão ver que se encaixa direitinho no helpdesk. Inclusive, tem jurisprudência entendendo que essa NR 17 se aplica ao helpdesk. O que ela fala, essa NR? A pessoa está ali atendendo, ela usa aparelho auditivo e ela com um sistema na frente e ela trabalha só com aquilo ali, atendimento, ou seja, pela internet, fazendo um atendimento pela internet, ou o atendimento por telefone. E ela fica direto usando aquele sistema na frente dela, mais o áudio. Ou só aquele sem o áudio. Então, interpreta-se que o helpdesk está encaixado aqui. Nessa jornada de 6 horas, com um máximo de 36 semanais, você tem dois intervalos obrigatórios de 10 minutos, que computa dentro dessas 6 horas. Ao contrário da jornada de 8 horas diárias, 8 horas comuns, em que você tem um intervalo de 1 hora para repouso e alimentação, de 1 a 2 horas. A CLT ela coloca de 1 a 2. Esse intervalo ele não computa uma jornada. Você faz 4 horas, geralmente você faz 4 horas, dá um intervalo, mais 4 horas. Não precisa ser exatamente no meio, mas geralmente se faz assim. Aqui não. Esses 2 intervalos de 10 minutos, que essa NR prevê, computa aqui dentro dessas 6 horas. Então, na verdade, o cara vai trabalhar 5 horas e 40 minutos. Além disso, você tem um intervalo para repouso e alimentação, que é o da CLT. A CLT, ela traz um intervalo para jornadas de 6 horas. De 4 a 6. Acima de 6, jornadas acima de 6 horas diárias, intervalo de 1 a 2 horas. De 4 a 6, intervalo de 15 minutos. Esse de 15 minutos, ele não entra nessas 6 horas, não. Ele não é computado na jornada. Se o empregado não tirou o intervalo e trabalhou, é hora extra. Se ele não tira o intervalo para a refeição dele, para repouso, alimentação, seja de 1 hora, no caso das 8 horas, seja no caso dos 15 minutos, é hora extra. Se ele tira menos de 1 hora é hora extra, por exemplo, ele almoça meia hora. Não pode. Houve uma limitação do horário dele, do intervalo mínimo de horário dele, aquela limitação é hora extra. Agora, uma coisa que acontece muito. As empresas no e-mail ligam falando, mas meu empregado não quer tirar. Acontece. Ele não quer, ele sobe antes, ele vai para a mesa dele. É uma hipótese lá do poder de vocês, do dever de vocês de disciplinar. Você tem que virar para ele, olha, a empresa ela cumpre as regras trabalhistas e você tem que tirar a sua 1 hora de almoço, de repouso. Não me importa o que você vai fazer, mas você vai parar de trabalhar 1 hora. Se você descumprir isso, eu vou lhe dar uma advertência. Tu não está cumprindo uma determinação que não é nem da empresa, é uma determinação da lei.
aplicar uma advertência. É igual, por exemplo, hora extra, e às vezes a empresa vira para mim, o empregado ficou até mais tarde, fez hora extra, mas eu não autorizei, eu não queria que ele fizesse. Você pode criar regras na empresa, nesse regulamento interno, de que só será permitida a hora extra, o empregado só poderá fazer hora extra se for previamente autorizado. Se você tem essa norma clara, quando ele fizer sem a sua autorização, ele não vai ter direito àquela hora extra e ainda pode sofrer uma aplicação de uma advertência, de uma suspensão. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a gente consegue separar a questão do helpdesk de um analista de suporte? Esse analista de suporte, ele só fica ali no atendimento ao cliente no suporte? Ou ele intercala com outras atividades? Por exemplo, ele vai ao cliente. Ele vai ao cliente, descaracterizou. Ele não fica continuamente ali naquela atividade. Ele intercalou. Mesmo que seja raramente. O que é raramente para você? É uma questão subjetiva, é tênue. É tênue. Porque o que se entende? Se você intercala com outras atividades, você já começa a sair, se desenquadrar da NR17. Agora, se ele só faz aquilo, aí ele é um helpdesk, o NR17. Entendeu? Se seu raramente é uma vez no ano, com certeza ele é helpdesk. Se é uma vez por semana, já não é. Já está desenquadrado. E não só sai uma vez por mês. Ele fica o mês inteiro só ali e um dia ele sai. É helpdesk. É realmente questão de consenso, gente. Nem tudo a norma ela regulamenta. Às vezes você tem que fazer interpretação. Não é à toa que você tem mais de 400 súmulas do TST. Essas súmulas são justamente para interpretar aquilo que a norma não fala, ou que a norma é dupla, que gera confusão, ou que você tem duas normas em sentido contrário. Você tem que acompanhar tantas decisões dos tribunais. Luísa, ainda nesse tema, só para tirar uma dúvida, eu tenho analista de suporte que fica 4 horas diárias cumprindo o papel de helpdesk e as outras 4 horas fazendo outras atividades. Intercalou. Isso pode? Isso pode, intercalou. Aliás, não só intercalou, como intercalou com... Você só botou ele 4 horas, então você utilizou bem menos. Vamos lá, aqui eu já tinha dito, acabei adiantando lá no tópico de menor aprendiz, que a jornada é de 6, mas se tiver ensino fundamental completo, vai ser de 8 horas a jornada dele. E aqui eu botei em vermelho, chamar a atenção a nossa jornada, jornada da categoria de TI Estado do Rio de Janeiro. 8 horas diárias, 40 horas semanais. Salvo aquelas jornadas menores de 40, como é o caso do helpdesk, caso do menor aprendiz, digitadores, que vai levar na NR17 também, entendeu? Que aí vai ser 6 horas diárias. Possibilidades não previstas nas normas trabalhistas. Existem jornadas que elas não estão previstas em lugar nenhum. Não está prevista na CLT, na Constituição Federal, em lei esparsa, decreto, enfim. A jornada de 12 por 36 é uma delas. O mercado começou a utilizar direto, principalmente os hospitais, mas depois isso se espalhou. Essa jornada de 12 por 36, ou seja, o cara trabalha 12 horas seguidas, estoura as 8 horas, mas depois ele descansa 36. Se tornou uma prática corriqueira, os sindicatos começaram a colocar isso como cláusula na convenção coletiva e nos seus acordos coletivos. Isso foi parar nos tribunais e os tribunais, tanto os tribunais regionais como o TST, entendeu que se essas jornadas, e aí não só 12 por 36, mas outras jornadas diferentes daquela 8 horas diárias, enfim, dessas previstas em norma. Se essa jornada está prevista em instrumento coletivo, ela tem validade. Porque a CLT e a Constituição Federal dizem expressamente que instrumento coletivo, que é a convenção ou o acordo coletivo, ele tem valor de lei. Ele é lei entre aquelas partes, entre aquela categoria. Então o TST acabou simulando em relação à jornada de 12 por 36. É válida em caráter excepcional
a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei. Por que prevista em lei? Porque tem uma lei, um setor específico, que é o setor de petroquímica, petróleo, que tem essas jornadas diferenciadas. A Petrobras usa muito o pessoal embarcado, enfim. Então eles têm uma lei especial que traz não só a 12 por 36, mas outros tipos de jornada não previstos na Constituição Federal da CLT. Então por isso que quando o tribunal sumulou, ele botou em lei ali. Então previsto em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados, então se esse dia da escala cair em feriado, ele vai receber. Isso foi mudado recentemente. Até então, o tribunal entendia que não recebia. Porque como ele tinha 36 horas de descanso, compensava. Porque na semana ele não ia trabalhar 5, 6 dias, ele trabalhava em menos. Mas depois o tribunal mudou o entendimento dele. Então se a escala dele cai num dia de feriado, ele vai receber em dobro. O empregado não tem direito ao pagamento do adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª hora. Então ele não vai receber hora extra, é a jornada dele, é a 12 por 36. Essa súmula fala do 12 por 36. Ah, mas eu quero fazer uma diferente da 12 por 36. Faça, através de acordo. Se não tiver acordo coletivo dando uma base legal para essa jornada que vocês eventualmente queiram criar, provavelmente vai ser considerado inválido. Ok? Só pergunta. Como você citou o caso da Petrobras, né? Na realidade não é 12 por 36, né? Tem vários, tem aquela embarcado 15 dias, 15 dias em mar, 15 dias em terra. Até mudou isso daí, né? Não é mais 15, né? Essa lei que ela trata do setor de petróleo, petroquímica, ela tem vários tipos de escala, incluindo a 12 por 36, mas ela tem outros também. Mas quem está embarcado não vai, depois de 12 horas não vai desembarcar. Mas ele não está laborando. Mas ele está no ambiente de trabalho. Sim, mas aí é igual viagem a serviço que a gente vai tratar daqui a pouco. O pernoite, por exemplo, é ou não hora extra? A gente vai ver isso daqui a pouco. Entendeu? Bom, aqui tem a contador, isso aqui é a hora de ir lá tomar um cafezinho, isso aqui os contadores vão tirar de letra, né? E até mesmo o pessoal que é financeiro, que é DP, também faz muito isso. Eu trouxe um exemplo de calcular as horas mensais, porque às vezes as empresas me ligam, é 8 horas diária e 40 horas semanais, então é 220 mensal? Não, 220 mensal é quando a jornada semanal é 44. Então como é que você vai saber quantas horas você tem no mês? Isso se a jornada é de 6, se a jornada é de 7 horas diárias ou de 8. Então eu trouxe um exemplo. O cálculo é baseado no que diz o artigo 64 da CLT, ele que determina esse cálculo. Então vamos supor a jornada da CLT e da Constituição Federal. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Você vai calcular o que o artigo 64 chama de duração do trabalho, a duração média do trabalho. Você divide 44 por 6, porque 6 é o número de dias úteis para efeito de direito trabalhista. Você tem uma instrução normativa do MTE de 89, que apesar de ser antiga ainda está em vigor, em que ela inclui o sábado como dia útil para efeitos trabalhistas. Então você divide 44 por 6. Você vai achar a duração média do trabalho, 7,33, uma dízima. Isso você multiplica por 30, que é o número médio do mês. Você vai achar 220 horas. Então isso aqui vai servir para você calcular adicional de horas extras, para você calcular sobre aviso, vai te ajudar para várias coisas. Mas o nosso ensino para... Exato, esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Pode passar. Segundo exemplo. Aqui mudou, 40 horas. Divido 40 por 6. Vai dar duração média do trabalho. Multiplicando isso por 30, vou ter 200 mensais. Se a minha contabilidade está usando 220 horas, a empresa está pagando a mais. Provavelmente, porque, por exemplo, se você for calcular a hora extra dele, como é que você faz para calcular a hora extra? Você pega o salário e divide por a jornada mensal. Mas ela ia pagando menos. Gente, advogado, geralmente a gente faz direito porque não gosta de matemática. Então, ele está usando o divisor errado. Ele tem que usar 200. No caso, pagando a menos, então. Exato. Então, se a jornada é 6 horas diárias e 36 semanais, 16
Depois multiplica o resultado por 30. Você vai achar a jornada mensal. Isso pode dar algum problema? Vir isso no contra-cheque a 220? Eu já questionei isso a contabilidade. Bem escrito no Eu contra-cheque. também. Vem com essa cheque. No contra-cheque eu já questionei essa questão. 220? Não, Vem 221. eu já questionei o número de horas. O nosso salário é 220. Eu não entendi porque é 220. É 200. 40 horas. E bom, né? Eu achei que quando chegasse essa hora, o pessoal meio que, né? Cálculo, pô, todo mundo já sabe, DP, é contador, eu achei que essa parte ia ser mais. Mas não. A jornada é 40, é aquele cálculo, esse cálculo tá lá na lei, baseado em 64 da CLT. 220 é pra jornada de 44. Se tá no 220, tá errado. Mas às vezes ele está só como de referência, o cálculo de repente pode estar correto. Mas mesmo assim, Vai dar errado. Tem que estar do zero, quer dizer que é. corrige. E eu já questionei, ela falou, não tem que vir 220, porque o jogador mostra 200. Parada de contador. Mas é 200. Apesar de eu não ser tão, né, um gênio na matemática, mas eu posso garantir, se eu pegar em calculadora, vai dar 200. Tá bom? Vamos passar. E aqui um exemplo de horas extras. Imagino que vocês também estão sabendo. Claro, eu tenho número redondo, facilitar. Né? Essa conta difícil. 8 horas diárias, 40 horas semanais, 200 mensais, conforme o cálculo que a gente fez anteriormente. No salário de um empregado de R$2.000. Quero calcular as horas extras. Eu pego, primeiro eu tenho que achar o valor da hora. Quanto é que vale a hora desse empregado? 2.000 dividido por 200. R$10. Lindo, redondo. Realização de 5 horas extras em dias úteis. Qual vai ser o adicional? 50%. Se fosse em feriado ou domingo, ia ser 100%, conforme cláusula certa. Horas, a hora normal vai dar R$50. Então eu acrescento mais 50% disso aqui, 25. Então, 5 horas extras, R$75. Ok? Isso aqui todo mundo passava. Todo mundo passando. Banco de horas. Então vamos lá. A empresa não quero pagar horas extras, eu acho melhor ter um banco de horas para o empregado compensar. Né? Ele pode compensar não só as horas positivas, horas negativas também. A CLT prevê um banco de horas. Ela não usa a expressão banco de horas. Banco de horas foi criada a expressão pelo mercado. Ela diz o seguinte, no parágrafo 2º do artigo 59. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Se você está numa categoria econômica que a tua convenção não prevê absolutamente nada, você quer implantar o banco de horas, que é isso aqui, você vai ter que fazer um acordo coletivo. Na nossa categoria, a gente tem a cláusula 29ª, pode passar o ponto. 29ª, que traz todas as regras do banco de horas. Só que a cláusula diz o seguinte: as empresas poderão criar seu banco de horas, que terá validade somente com a celebração de acordo coletivo de trabalho homologado pelos sindicatos. Então, em que pese está previsto na convenção, e a CLT diz, está previsto em convenção o acordo, você pode praticar. Mas em que pese está aqui, a própria convenção te trouxe mais uma obrigatoriedade, que é a celebração do acordo coletivo. Se eventualmente algum dia essa cláusula for retirada, porque o sindicato todo ano de negociação de convenção coletiva está lá na pauta dele retirar o banco de horas. Eles não gostam do banco de horas. Eles dizem que é melhor que o trabalhador receber em pecúnia do que em descanso. Só que eles esquecem que banco de horas é para hora positiva e também negativa. Esse é que é o... Também para negativa. O cara precisa, não poxa, eu preciso chegar, tem um problema pessoal para resolver, enfim. Se não tem banco de horas, você desconta. E quando eu falo descontar, é inclusive o descanso semanal remunerado, que muitas empresas não fazem. Porque a lei do descanso semanal remunerado, que é uma lei antiga, lei 605 de 49, ela diz, está em vigor ainda, antigamente, mas está em vigor. Ela diz o seguinte: se o empregado não cumprir integralmente a jornada dele na semana anterior ao descanso, geralmente o descanso semanal remunerado é no fim da semana, ele não terá direito ao descanso semanal remunerado. Então você pode descontar. Mas muitas empresas não praticam, não descontam. Enfim,
Mas é bom, eu sempre quando eu tô na mesa de negociação do Sindipd, eu coloco isso para eles. Olha, banco de horas não é só positivo para a empresa, não. A empresa não vai ter um custo de pagar a hora extra. O empregado também. Às vezes ele realmente prefere um descanso. Às vezes ele não quero receber, prefiro descansar. Então, se vocês quiserem aplicar o banco de horas, ainda que esteja previsto na nossa CCT e a CLT tenha permitido, a CCT trouxe uma exigência a mais. Uma dúvida. No slide anterior você falou que tinha um limite de 10 horas diárias, né? Pelo CLT. Mas nessa convenção não toca. Não toca. E aí o que se entende? O que os tribunais entendem? A CLT tem um artigo 600 e pouco e a Constituição Federal no artigo 7º que diz que é reconhecido a validade, a legalidade dos instrumentos coletivos, ou seja, a convenção e acordo coletivo. Se a convenção e acordo coletivo ele dispôs do contrário, ainda que não seja tão benéfico, ainda que a CLT ou a Constituição Federal ou uma outra lei seja mais benéfica, ela vale. A convenção, aquela norma vale. Vale o acordo aqui, então. Exatamente. Se você eventualmente abre uma empresa num outro ramo e esse outro ramo não tem na convenção não diz nada, aplica a regra geral. Aí vai para a regra geral. Legal. Outra dúvida, não sei se você vai falar ainda. No caso de falta, ter um banco de horas, mas no caso de falta justificada ou não justificada? Só para injustificada. A falta justificada é abonada. Você abona. A única coisa que você pode descontar, aliás, eu vou até falar, é um dos tópicos lá embaixo. Falta justificada, então não entra para banco de horas. Não entra para banco de horas. Só injustificada. Só injustificada. Mas nesse caso, tanto uma quanto outra, eu posso descontar vale-refeição, por exemplo? Isso. Lá embaixo eu tenho um tópico que eu vou falar sobre isso. Vai até ficar repetitivo quando eu chegar lá. Mas tanto a falta justificada quanto a injustificada, você pode descontar tanto vale-refeição quanto vale-transporte. Por quê? Qual é a lógica desses dois institutos? Dia efetivo de trabalho. Tem que haver um dia efetivo de trabalho. E no caso do vale-transporte, dia efetivo de trabalho, com deslocamento. Porque vai que naquele dia a empresa acordou que ele poderia trabalhar de casa. Pode descontar o vale-transporte. Vale-refeição? Não, vale-refeição não, porque ele está efetivamente trabalhando. Tá, mas você chegou meio-dia. Chegou meio-dia, você pode descontar proporcionalmente. Ou ele pode fazer. Se ele compensou. Se ele compensar. Se ele compensar. Não, sem banco de horas, quer dizer, o colaborador chegou meio-dia, 1h, chegou a parte da tarde. Você pode, das duas, uma. Ou você faz um acordo individual com ele, por escrito, que aliás tem uma súmula do TST, a súmula 85, que diz que você pode fazer a compensação individual, desde que seja por escrito. Ou você combina com ele uma compensação dessas horas de atraso, e aí você não desconta nada, ou você segue a regra geral. Você desconta as horas que ele chegou atrasado, você desconta no salário dele, desconta proporcionalmente o vale-refeição. Vale-transporte você não vai descontar porque ele usou, ele foi. E desconta o descanso semanal numerado, que é o que a maioria das empresas não fazem. São empresas muito boazinhas, são empresas desinformadas. Vamos lá. Tem. Sim. Não sei se nesse caso. Na empresa eu estou com um problema do seguinte. Tem uns funcionários que, não sei o que estão fazendo, o vale-transporte eles não estão usando. É fraude? Fraude. Aí eu posso não ficar colocando vale-transporte para ele, porque assim... Pode parar de depositar R$2.000 no cartão. Pode, isso é fraude. Ele assina um documento dizendo que ele vai efetivamente usar. Tá, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Você pode dar uma advertência por escrito para ele. E nessa advertência você já vai informar que você só vai fazer uma nova recarga quando aquele saldo for utilizado e que se depois disso, depois que ele usar aquele saldo e você voltar a fazer recarga, ele manter o mesmo ato, você vai aplicar suspensão ou até mesmo a justa causa. Isso é fraude. E isso, gente, pacífico na jurisprudência. Daria, graças a Deus. Oi? Não tem discussão. Porque assim, é chato porque a contabilidade diz que eu sou obrigada a depositar o vale-transporte. Oi? A
contabilidade diz que eu sou obrigada a pagar o vale cogitar. Sendo que tem R$2.000, aí o CARD mesmo entrou em contato comigo. Não, você pode parar de fazer a recarga. Pode parar. Automaticamente recarga, não fazer nada. Não, aconselha-se a dar uma advertência informando isso. Aconselha a dar uma advertência informando que a empresa constatou que ele não está utilizando o Vale Transporte, que configura fraude nos termos da lei do Vale Transporte, que a empresa não fará recarga, novas recargas, até que aquele valor seja totalmente utilizado no transporte, e aí coloca no transporte, residência, carro, trabalho, residência, que quando for utilizado a empresa retornará a recarga e que se após isso ele mantiver a mesma conduta, a empresa vai aplicar a suspensão e ainda assim mantendo a mesma conduta. Mas ainda que eu fiz, eu não fiz nada disso. É fraude! É fraude, porque ele disse que ele precisava de transporte público. Não é obrigatório, gente. Vamos lá. Meu Deus, o Vale Transporte, ele é obrigatório você conceder, você como empresa, quando o empregado efetivamente necessita utilizá-lo para se deslocar através de transporte público, de trabalho, casa, trabalho. Se ele usa a moto dele, se ele vai de bicicleta, se ele vai de carroça, se ele vai de carro, não é devido Vale Transporte para ele. No meu caso, Luísa, eu trabalho perto. Eu já falei com o meu diretor que não precisa descontar, não precisa descontar e nem receber. Mas ele insiste. É porque o desconto ele só insiste se você recebe. Ele insiste em depositar. Você pode se recusar a receber. Não precisa, porque eu tenho como andando. Pode recusar a receber. Posso. E inclusive, olha, meu Deus, porque aí você já está fazendo uma pergunta como empregada. Que eu estou dando uma palestra olhando para vocês como empresa. Empresa, trabalhar porque cabelo. Vamos lá. Você como empregada, e depois, se alguém disser que eu falei isso, eu minto. Está sendo gravado. Pois é, você pode denunciar, porque isso é um desconto indevido. Você pode denunciar ao MTE, ao MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, e ao próprio Sindicato. Porque é um desconto indevido. Mas provavelmente a empresa ela mantém o Vale Transporte porque o próprio empregado, ou até porque o departamento pessoal não instituiu, o profissional assinar. Ela preencher o formulário. Quando você é contratado, admitido na empresa, você tem que preencher o formulário. Ela tem que fazer um novo formulário solicitando não receber o benefício. Naquela época eu morava em baixo. Hoje eu moro em Morado. Então, sim, mas ela tem que fazer qualquer mudança no endereço do empregado, o empregado tem que informar. É obrigação do empregado. Exatamente. É obrigação da empresa. A empresa não tem que ficar toda hora virando para o empregado. Você mora no mesmo lugar ainda? Você mudou de endereço? Você continua usando o ônibus ou agora você está usando o metrô? Está usando o trem? Não, isso é obrigação do empregado. Se ele não informa e ele mudou o meio de transporte, ele não necessariamente ele deixou de usar meio de transporte público, mas ele usa menos, porque ele está morando mais perto, está usando uma condução em vez de duas. Ele tem que informar. E se ele para de usar porque está morando do lado da empresa ou está usando o veículo próprio, ele tem que informar. Pede para recadastrar, dá um novo comprovante e marca não opção, uma marca Vamos lá. Existe um termo chamado ajuda de custo. Tá. Eu acho que ela falou em vale combustível, vai ser ajuda de custo. Vamos lá. Mas eu acredito que seja mais ou menos pela mesma linha, pergunta de você. Posso substituir o vale transporte que eu concedo ao empregado por vale combustível, já que ele utiliza carro, moto, enfim? Não pode substituir. Você pode até conceder um vale combustível, mas não substitui o vale transporte. Se aquele empregado continua utilizando, necessitando, que ele de fato utiliza transporte público, você tem que dar o vale transporte para ele. Se ele não utiliza, você não é obrigado a dar. Agora, você querer dar um vale combustível não tem nada a ver com o vale transporte, porque um não substitui o outro. Também 6% em caráter igual ao vale. Não pode. Aliás,
lá na frente a gente vai ver que o Vale Combustível ele está na nossa convenção como uma opção de benefício indireto. Não tem natureza salarial e não substitui o Vale Combustível. Tá? Mas só se mostrar os contratos e comprovar que não vai trabalhar de carro moto. Você não é obrigado a conceder. Ele está previsto Não, na eu falo convenção. para benefício direto. Sim, você pode estipular, olha, o empregado que quiser pode receber o benefício direto na modalidade Vale Mas é pago em Combustível. dinheiro? Não, tem cartão. cartão. Benefício direto não pode ser pago em dinheiro. Convenção coletiva Pode ter cada um pode ter um valor diferente? empregados na mesma função, tratamento igual. Então, se você tem empregados na mesma função, não é só isonomia salarial. Aliás, a gente vai falar depois. Benefícios também. Pode até ser benefícios diferentes, mas o valor global tem que ser igual. Vamos lá. Ainda no terceiro tema, jornada de trabalho, vamos à parte do controle. Controle de jornada de trabalho. Parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, ele diz que estabelecimentos com mais de 10 empregados obrigatoriamente têm que fazer o controle de jornada, seja por meio manual, mecânico ou eletrônico. O que eu recebo de e-mail perguntando se o ponto eletrônico é obrigatório, não está no tipo. Ponto eletrônico não é obrigatório. Se você quiser, você pode usar o meio manual, o meio mecânico. Agora, se você optar por utilizar o meio eletrônico, você obrigatoriamente vai ter que seguir as regras expedidas pelo MTE através das portarias. A portaria 1510 de 2009 traz lá o sistema do REP. Cheio de regras, o relógio a empresa fabricante tem que estar registrada no MTE, então se você estiver usando um relógio de ponto de uma empresa em que ela não esteja registrada no MTE, aquilo ali não tem validade. Então tem uma série de requisitos nessa portaria. Mas se você, por exemplo, poxa, eu tenho 15 empregados, eu posso fazer um livro que você compra ali na papelaria, um livro de assinatura, pode fazer. Você não é obrigado a adotar o ponto eletrônico. Agora, escolher o ponto eletrônico, vai ter que sambar conforme a música do MTE. Lá no nosso caso, a gente utiliza um software, que provavelmente ele não está registrado em lugar nenhum, mas que no final do mês a gente imprime o relatório e a pessoa assina. Se for considerar o meio eletrônico, porém alternativo ao estipulado na portaria 1510 de 2009, ele só terá validade se for feito através de acordo coletivo. Mesmo com a assinatura do empregado comprovando. Se ele não segue os requisitos da portaria 1510, ele é alternativo. E para você ter um ponto eletrônico alternativo, só através de acordo coletivo. A gente vai ver isso aqui mais abaixo. Pode passar. Como que é esse registro mecânico? Como que é? Você lembra de uma propaganda do PCO, Partido da Causa Operária? Eu acho que agora eles não colocam mais não. Que eles falavam, como é que é? Patrão, como é que é? Trabalhador, não sei o quê, não bota patrão. Aí vinha uma imagenzinha do cartãozinho. Aqui no meio mecânico. Entendeu? Gente, a CLT, ela é de 1943. Ela foi muito alterada por leis recentes, leis de 70 e pouco, de 80 e pouco, 90, 2000, enfim. Mas mesmo assim, a maior base dela ainda é o texto original de 1943. Naquela época, com certeza, a sociedade era outra. A gente não tinha todos os meios que a gente tem hoje. A gente tem que levar isso em consideração. Também. Mas aí você tem um sistema que emite, imprime. Tem umas diferenças entre o eletrônico e o mecânico. Aí é mais técnico, aí já foge a minha alçada. Uma dúvida em relação às mais anteriores. Aconteceu comigo. Na época, eu tinha menos de 10 funcionários e fui ameaçado depois de um tempo de um funcionário que saiu que não tinha registro de ponto. Foi ameaçado de horas extras. Não chegou aí pra frente, mas como é que eu defenderia nesse caso? Esse é o problema. Testemunha? Pois é, você vai ter que ter testemunha. Qual é o problema de você, empresa, que tem menos de 10 empregados, e aí você está desobrigado de fazer o controle de jornada? Não vou fazer. Numa eventual ação trabalhista do empregado, como que você vai comprovar que ele não fez hora extra, se você não tem controle de jornada? Lembra que em dúbio pró-operário, na dúvida, se o juiz está na dúvida em relação às provas ou não tem prova, ele vai julgar a favor, provavelmente, do trabalhador. Então, eu
recomendo que façam controle de jornada, ainda que tenha menos de 10 empregados. Você está criando prova ao seu favor. Entendeu? Mas no final das contas, que o artefato mais eficiente é o livro de ponto lá, onde ele rabisca. Acho que é um pouco. Não, pode ser o eletrônico, ele é mais exato do que o... Porque tem aquela questão também dos minutos, né? Quando você faz um eletrônico ou papel, normalmente o empregado ele coloca assim, todo dia mesma hora, e sai de todo dia como se fosse um ponto britânico. Exatamente, exatamente. Se você faz um ponto manual de assinatura de livro, isso é muito corriqueiro, o pessoal botar todos de mesmo horário, mesmo que chegou 10 minutos à frente ou atrasado, enfim. O que acontece conosco? Exatamente. O que os tribunais entendem, quando não há outras provas, não é assim tão automático não. Quando você não consegue juntar outras provas, ele entende que aquilo ali ninguém chega exatamente todo dia no mesmo horário. É britânico em pontualidade. Então o tribunal ele flexibiliza um pouquinho aquele teu controle. Ô Luísa, até que horas que a gente pode colocar no ponto que não é considerado hora extra? 5 minutos. Você tem 10 minutos de tolerância no diário, no total. Para mais ou para menos. Passou de 10 minutos, você tem hora extra. E você pode ter o controle misto, por exemplo, você pode ter o eletrônico, mas para aqueles que atuam na rua, pode ter. Vou falar depois. Deixa eu te perguntar, aproveitando aí que você já vai falar disso, quais casos seriam o ponto eletrônico que não está previsto pelo Ministério do Trabalho, mas que poderia ser autorizado pelo acordo coletivo? Vamos lá. Qualquer um que no sistema dele não atenda todos os requisitos da portaria 1510. E são requisitos muito técnicos. Eu não vou poder virar para você e dizer, quais são esses requisitos? É realmente coisa de TI. É muito técnico. O sistema tem que ter isso, imprimir não sei o que, fazer isso. É coisa muito técnica. Se seu sistema ele não atende tudo que está lá escrito na portaria 1510 de 2009, ele é alternativo. Então, para você poder usar ele só com a portaria, só fazendo validade. Exatamente, não vai ter validade. Então, a gente tem aqui, se a empresa, que eu já tinha dito, né? Eu estou acabando adiantando tudo. Se a empresa optar pelo meio eletrônico de controle de jornada, deverá observar rigorosamente a portaria 1510 de 2009. E aqui, se a empresa adotar um sistema alternativo, que aí vem para a portaria 373 de 2011, que diz o seguinte, no artigo 2º. Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada mediante autorização em acordo coletivo. Veja que em vários outros assuntos que a gente viu antes, em que falava em autorização, geralmente falava autorização em convenção ou acordo. Nesse caso, só acordo. Então, nesse caso aqui, não adianta botar uma cláusula na convenção coletiva. A portaria só autoriza através de acordo. Então, cada empresinha vai ter que ir lá e fazer o acordo. No caso dele, vamos lá. Pode perguntar. Ele fez a pergunta, levantou uma pergunta. A minha empresa desenvolveu uma solução de marcação de ponto móvel para controle das jornadas de trabalho. E a orientação que eles têm do próprio SINDPD é que, como ela está homologada já pelo próprio Ministério, né, e aderente às duas portarias, você bastaria fazer um comunicado ao SINDPD. Tá. Se você tem algum documento do MTE dizendo que ela está na 1510? Do nome da solução, né? Isso. Não, porque ela nunca jamais. Qual a segurança jurídica que você tem de um fiscal bater lá e você provar que ela está na 1510? Então, devemos considerar essa orientação do SINDPD. Eu oriento que você busque alguma formalização por parte do MTE, quando o MTE for local a superintendência, de que seu sistema está na 1510. Porque se ele não estiver na 1510, ele é alternativo. Então você vai ter que fazer. Aí tem que fazer um acordo. Pra você estranho, né? Essa orientação do SINDPD, né? Porque a gente tem, não lembro, vou olhar aqui, a portaria 87 alguma coisa, que ela determina um grupo, né, que seriam os orientadores para o desenvolvimento desses sistemas alternativos. Mas na prática você não vê o nome da solução lá. Eu não sei nem se você poderia, porque querendo ou não é uma marca. Né? Então, quer dizer, o nosso próprio desenvolvedor foi um dos integrantes que participou desse grupo. Mas respondendo a sua pergunta, na prática a gente realmente não tem nada ali confirmado, né? Não tem um nome, eu até acho que eu poderia. Que o órgão fiscalizador é o MTE.
aval. Ainda que o Nesse caso. CID-PD, o CORD já tenha aprovado o uso dessa alternativa, ele não pode Se exigir... ele aprovar por meio de acordo coletivo, vai estar certo. Não é um simples comunicado, é um acordo coletivo. Talvez o que Isso eu achei ele, estranho. talvez o que ele não tenha se posicionado direito é que na verdade não é um comunicado, é um acordo. Ele pode fazer isso através de acordo coletivo, que é o que No prevê. primeiro momento, nas várias reuniões, ele deixou bem claro que não é a questão da convenção, que sempre será necessário o acordo. Sim, no segundo conforme a lei. momento, ele entrou assim, como já está homologado, você teoricamente não precisaria do acordo. Pois é, mais. mas quando você me diz que está homologado no MTE, você tem um documento provando que está homologado no MTE? Claro que não. Claro que não. Então, pronto. Então, ainda que esse sindicato não exija, é o ideal que você faça. Exato. Não, ideal? Não. Aqui. Não, acho que quando ele tem que fazer. Tem que fazer. Se esse entendimento está correto, se você está fazendo, se você está utilizando, se você não está utilizando, por exemplo, banco de horas, e você quer utilizar um mecanismo de ponto eletrônico, o mecanismo tem que atender todos os requisitos da 1510. Isso. Agora, se você está usando banco de horas, você quer apenas ter um instrumento para poder registrar eletronicamente a chegada e a saída do funcionário. Você pode usar um sistema alternativo. Pode usar o sistema alternativo. Mas você pode até usar o da 1510, porque a 1510 ela vai fazer a marcação de quantas horas o cara laborou, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. E ali você vai ter o saldo do dia. Então o sistema vai te informar qual foi o saldo do dia. E ali você vai incluindo aquele saldo extra. Sim, mas por saldo além das 8. Essa solução que o nosso companheiro falou aí é uma solução alternativa. Ou seja, serve para eu poder medir, de fato, a hora de chegada e a hora de saída. Então eu posso usar uma solução alternativa se eu tenho um acordo coletivo para me autorizando. Te autorizando. Não precisa você não precisa estar regularizado segundo a 1510. Não. Acho que não caso de dúvida porque a hora extra também tem que ser registrada via acordo, né? Então se um acordo poderia englobar tanto a hora extra quanto... Não, uma coisa é o acordo coletivo de banco de horas. Hora extra não, desculpa, o banco de horas. Outra coisa é o acordo para que você possa usar um controle alternativo eletrônico de jornada. São dois acordos diferentes que, se você quer os dois, não, as minhas horas extras eu quero compensar. Então você vai ter que fazer um banco de horas. Mas além disso, eu vou fazer um controle por um meio alternativo eletrônico. Faz um acordo por autorização. Então são dois acordos de coletivo diferentes. Inclusive há diferença entre os dois na questão da aprovação. Esse aqui é só com empresa e sindicato. Não precisa de ter assembleia de votação do acordo. Banco de horas não, tem que ser feita uma assembleia de votação. Tem algum respaldo legal? O sindicato tanto do Rio de outro estado que está exigindo a assembleia para formalizar o acordo de ponto eletrônico. Tem algum respaldo legal? É o entendimento do MTE, a interpretação dele. O que acontece? Quando existe a regra geral dos acordos coletivos, acordo de convenção coletiva, é que você tem que fazer assembleia. Porque você está interferindo na linha da vida, na relação de trabalho com o trabalhador direto. É uma interferência direta. Nesse caso aqui, não vai mudar a rotina do trabalhador. Não vai mudar nada. Ele só em vez dele ter o sistema lá da 1510, ou dele fazer o manual, ele vai ter o controle de jornada dele por um ponto alternativo. Mas você não está interferindo na relação de trabalho dele. A vida dele continua a mesma coisa, ele vai continuar recebendo a mesma coisa, continuar fazendo a mesma coisa na empresa. Por isso que não precisa da aprovação dele. Agora, quando esse acordo coletivo ele interfere, por exemplo, banco de horas ele interfere, porque ele vai deixar de receber o adicional e ter direito à compensação. Mas ele quer receber, ele quer ter compensação? Às vezes ele prefere ter o adicional ou um desconto, no caso de hora negativa. Então aí interfere na vida dele. Se for um caso, por exemplo, de jornada flexível, e hoje a empresa pratica a jornada rígida, entra às 9 e sai às 18. Mas eventualmente a empresa pode querer flexibilizar, olha, aqui na minha empresa os empregados podem chegar a partir das 7 da manhã e fazer as 8 horas dele. Então pode ser de 8 às 5, de 7 às 4, de 9 às 18, de 10 às 19. Ele todo dia faz 8 horas, ele não está fazendo hora extra, só está flexibilizando a hora de entrada e saída. Mas está mudando a rotina de trabalho dele, está influenciando. Então ele tem que aprovar ou não. Tudo que influencia diretamente nele, no trabalhador, ele tem que aprovar ou não.